Boa noite e por nos ceder um pouco do seu tempo. Você poderia começar se apresentando e falando um pouco sobre a sua trajetória com Machinima? Ok. Prazer em conhecê-los. Obrigada. Bom, o meu usuário mexe com Machinimas desde 2006, né? Mais precisamente 2007. Ele soube do programa Second Life num programa da Globo News, né? Programa sobre negócios, tudo. Aí ele ficou sabendo que havia um mundo virtual, ele já se interessava por isso, né? Aí ele começou a mexer com isso, e depois ele ficou sabendo que era possível gravar, etc. E foi aí que tudo começou. Você é professor, certo? O meu usuário é professor. Seu usuário é professor, sim. Alex. Ele já deu alguma aula usando Machinima ou já pensou em fazer alguma aula com Machinima? Bom, atualmente nós temos um projeto, quer dizer, eu, o meu usuário e mais algumas pessoas em Second Life, não, no Facebook e em Second Life também. É um projeto de uma série em 8 episódios, né? Talvez a gente pudesse classificar essa série como uma série paradidática. Não exatamente uma série didática, mas uma série paradidática onde os alunos do Alex, meu usuário, deverão participar também. Aparecendo... Diga, pode continuar. Então, eles vão aparecer nessa telinha que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Tá vendo? Legal. Né? E nós vamos... Não, eu vou apontar essa telinha aqui, você está vendo, mas eu vou apontar, ó. Né? Acabei apontando os aparelhos aí, né? Quer dizer, é que eu tô com uma hérnia aqui, eu não consigo levantar o braço direito, mas tudo bem. Então, eles vão aparecer, nós vamos simular teleconferências, né? Misturando o mundo real com o mundo virtual. Pô, muito legal isso aí, né? E você trabalha sozinho ou trabalha com equipe, sim? Então, até hoje eu trabalhei praticamente sozinho, quer dizer, junto com o meu usuário, o Alex, né? Deixa eu ver se eu olho certo. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui. O meu cameraman, ele é um alienígena, ele é o Lili. O nome dele é Lili. Isso, então. Então, de vez em quando, ele é invisível, né? De vez em quando eu perco o foco, tá? Mas agora eu tô olhando pra ele tá olhando pra mim, então beleza. Então, o meu usuário, ele trabalhou sozinho durante um bom tempo, eventualmente com uma ou outra parceria, né? Geralmente com o pessoal de língua inglesa. Só agora que ele conseguiu ampliar esse grupo, né? Que ele conseguiu formar uma equipe em língua portuguesa, né? Para trabalhar de forma regular. Né? Foi só nesse ano que foi possível isso, com a ajuda do Facebook também. Entendo. E no seu ponto de vista, quais os prós e os contras de se produzir um Machinima sozinho ou em equipe? Comparando assim os dois. Bom, tem um ditado que corre na internet aí, que eu esqueci quem que disse isso, que é o seguinte, se eu não me engano é um provérbio árabe, né? Não, perdão. Lá no Facebook tá com um provérbio africano, que é o seguinte: se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai em grupo. Né? Em grupo tudo é mais difícil, né? É muito difícil realmente. Mas se você quer ir longe, você tem que formar uma equipe, tem que formar uma empresa. Essa é uma lição também do Steve Jobs, né? Da biografia dele e tudo, né? Então não tem jeito, você tem que formar uma empresa se você quiser sair do amadorismo, né? Então nós estamos tentando fazer isso, né? Com uma equipe no mundo real, né? De 4 pessoas, né? Uma roteirista, o Aleph, que é cineasta virtual e marionetista virtual também, né? Uma preparadora de elenco, né? Que são os artistas mirins, e um editor, né? Nós já temos essa equipe formada no Facebook, e também na escola. A preparadora de elenco é uma oficinista de teatro da Prefeitura de São Sebastião, né? E temos 5 atores mirins que são os meus alunos, né? Os alunos do Alex, né?
Ah, legal, cara. É, é. E eles No fazem? mundo virtual temos dois integrantes, Hum. né? Então a coisa está mais ou menos nesse pé. E como é que é? Conseguem trabalhar juntos? Porque às vezes é difícil trabalhar em equipe, né? Sempre tem aqueles que dificultam as coisas. Como é que vocês levam isso? Olha, é muito difícil mesmo. Você falou bem, é muito difícil. Mas nós estamos no início desse trabalho, né? Assim, essa Uhum. equipe foi formada agora há coisa de um mês e meio, né? No Second Life eu formei aqui há uma semana atrás. A pessoa, eu já conheço muitos avatares de Second Life, mas a maioria em língua inglesa, né? Aham. Que não, esse pessoal de língua inglesa não se interessa em gravar um seriado em português, né? Sim. Acham ruim? Então, é. E também não adianta a gente querer fazer algo lá pra fora, porque, assim, eu acho muito complicado isso agora e ia complicar mais ainda, né? Teria que achar atores de língua inglesa. O lance É é bem fazer em complicado. português mesmo. É verdade, é Aham. verdade. Ah, É. só uma coisa, eu não tô rindo porque eu tô com um problema aqui no maxilar. Tá certo, Dá tudo pra bem. rir assim, ó. Dá pra rir assim. Quer ver, ó? De vez em quando eu posso. Opa, não, assim, não, assim. Ah, então, eu ri do fato de ele não tá rindo, não sei se você entende. Bom, tudo bem. Dá pra entender sim. Tá, É, então, pode perguntar. então, como é que foi a sua primeira experiência com Machinima? Bom, primeira experiência. Bom, eu até coloquei o vídeo aí pra vocês verem, dá uma olhada, ó. Não foi exatamente a primeira experiência, ó. Mas esse vídeo que vocês estão vendo aí é um videoclipe que eu fiz com uma música de um grupo inglês chamado. Caramba, esqueci o nome do grupo agora. Chama Dollars of Feeling, né? Ah, Não dá pra ouvir a música, né? Mas esse Machinima tem algumas curiosidades, né? Ó, agora tá no início dele, né? Sou eu, vestido com uma roupa de astronauta, daqui a pouco eu saio aham. passeando pelo espaço, no meio de meteoros, etc. Esse Machinima eu fiz em um take apenas, com uma música de fundo. Um take. E ele acabou tendo, agora eu acho que tá na casa das 16 mil visitações. Nossa. O que não é grande coisa, a gente sabe que tem vídeos na internet, né, que no YouTube que atingem Sim. visualizações, um número astronômico tudo assim, mas se você É. considerar que isso daí foi feito em um take, né, Aham. então aí isso é curioso, eu fiquei surpreso, tudo, né, e isso daí me reforçou em mim, ó, deixa eu olhar pra você, que um bom professor tem que olhar pra quem ele se dirige, né? Eu aprendi isso com o Alex. Então, esse Machinima que eu te mostrei aí, né? Mostrei um trechinho dele, ó, olha lá os asteroides, né? Os meteoros, é muito legal, ele passeia pelo espaço. Esse Machinima aí, ele me mostrou o potencial do Machinimas como um tipo de animação que pode ser feita rapidamente, né? Ela exige se você quiser preparar os cenários, né? Pesquisar os cenários, exige bastante trabalho anterior, Aham. de pesquisa, tudo. Exige o domínio também da técnica de marionete virtual, né? Que é o Digital Puppetry, né? Eu acho que é assim Aham. que se pronuncia. Mas assim, você já dominando essas técnicas, você pode fazer animações em série, né? Tendo cenários, etc. Você pode fazer animações em série. E abaixa o custo Então, também, né? Ou então nem botar a mão no bolso também. Tem essa vantagem. Que às vezes você nem precisa pôr a mão no bolso pra gastar com alguma coisa. pois eu e Alex ainda estamos pesquisando isso, ainda estamos processando essas informações, tudo. Porque tem várias questões envolvidas aí, né? O custos Sim. você pode ter. Se a coisa for pra frente, por exemplo, você vai ter que dividir eventuais lucros, né, de uma empreitada comercial, você vai ter que dividir com os donos dos lugares onde você filma, né? Porque, por Sim. exemplo, esse vídeo que eu fiz aí, eu não fiz nada, né? Eu simplesmente pesquisei um lugar que era um meteoro, né? Que tinha um visual legal, etc. Mas outra pessoa fez isso. Se isso fosse tivesse dado lucro, né? Se fosse uma
se tivesse sido feito com fins comerciais, eu teria que pagar também, talvez, né? Eu não estou muito certo disso ainda. Mas talvez eu tivesse que pagar o dono do lugar. Eu não estou muito certo por quê? Porque eu comprei o lugar. Os direitos autorais, né? Você fez então esse primeiro Machinima e acredito que todos os outros no mundo de Second Life. Isso. Agora eu fiz um não aqui, mas foi um não errado. Na verdade eu queria rir assim, tá vendo? Tá certo. Na verdade são falhas do meu usuário, né? Que ele não é ainda um virtual puppet assim de mão cheia, né? Ele ainda comete muitos erros. Né? Acontece, né? Tá aprendendo. Acontece, tá aprendendo. Uhum. E é bom, você usa Second Life, né, para fazer seus machinimas. Você já usou ou pensou em usar algum outro software de mundo virtual ou jogo para fazer? Olha, eu não pensei não, porque na verdade o Second Life eu não encontrei ainda um concorrente à altura, assim, se você pesquisar a interface gráfica, né, você tem jogos muito melhores talvez que Second Life, né? Sim. No que diz respeito à interface gráfica. Mas tem um detalhe de Second Life que chama atenção, que eu não conheço ainda um concorrente à altura, que é o fato de Second Life não ser um game. Second Life é simplesmente um mundo virtual. Você vem aqui e faz o que você quiser. Isso. Eu não conheço. Assim, o mais próximo talvez seja o The Sims. Né? Mas o The Sims é um jogo, ele tem regras, tudo, né? E tem muitos limites também, né? Não dá pra se fazer tudo. E aí, Second Life? Porque eu nunca consegui jogar Second Life. Aliás, jogador, nunca consegui participar desse mundo virtual. Não sei se foi minha máquina, que não tem suporte suficiente pra isso. Mas como é? Você não encontra dificuldade, limite pra fazer certas coisas? Ou tem limites? Que limites são, se tem limite? Ou se não tem limite? Como é? Olha, os limites, os principais limites, né, tem a ver com a potência do seu computador, a banda larga, né? Você tendo uma banda larga de, digamos assim, 4 megas, né, pra cima, né, por segundo, a minha aqui é de 10 megas, né? Mas tendo uma banda larga de 4 megas, tendo um processador bom aí, uma memória RAM acima de 8... De 4 para cima, né? Eu não sei se é possível 6, mas gigabytes de memória RAM, né? Você tendo essas características, o computador com essas características, né? E banda larga, eu não vejo problema, não. Para você poder rodar Second Life, não. Quer dizer que então você pode fazer tudo nesse mundo aí? Olha, podemos fazer muitas coisas, porque tem uma coisa muito legal, uma sacada muito legal do Philip Rosder, que foi o criador, né, de Second Life, que foi o seguinte: num dado momento, não sei se isso foi em 2002, eu não sei exatamente, eu entrei em 2006, né, mas num dado momento ele resolveu conceder todos os direitos de criação aqui dentro para os usuários. A partir desse momento, ele abriu a caixa de Pandora, não sei se dá pra gente falar assim, no bom sentido, né? Porque a caixa de Pandora acho que é no mau sentido, né? Você abre todos os males do mundo, né? Mas assim, ele é o contrário, ele foi a lâmpada do gênio, né? O que aconteceu? Começou uma corrida, né? Os usuários começaram uma corrida para produção e criação de artefatos, de roupas, de acessórios, etc. E aí a economia de Second Life cresceu muito. Isso daí é da época que Second Life teve aquele boom de Second Life, não sei se você lembra. Né? Há uns 4 anos atrás, se eu não me engano. Sim. Não sou muito bom para contar o tempo, mas... Então aí cresceu muito Second Life por conta disso, né? Então, você tem coisas fantásticas aqui. Você tem réplicas do Titanic, da Torre Eiffel, de Londres do século XVII, da Era Vitoriana. Você tem réplicas do Zeppelin. Você tem réplicas da República de Weimar, na Alemanha, né? Nossa, Alemanha... muita coisa, né? Muito legal, né? E então, o que acontece? Um cineasta virtual, ele escolhe os cenários, os melhores cenários, né?
o ideal é conversar, é pedir autorização, tudo pro dono do lugar, mas nem sempre a gente faz isso, às vezes não encontra o dono já, né? Se for com objetivos comerciais, você tem que fazer isso, senão isso pode gerar problemas futuros, tudo, e até por questões éticas, né? Se for pra se divertir, dá pra ir sem falar nada. Se for pra se divertir, sim. Agora, se for pra filmar, você precisa tomar cuidado pra não filmar avatares das conversas dos avatares, né? Né? Você tem lugares reservados e lugares adultos aqui, então você também não pode filmar as pessoas. Porque, por incrível que pareça, você... Tem pessoas que estabelecem relacionamentos aqui, não é o meu caso, né? Nem do meu usuário. Mas tem pessoas que estabelecem relacionamentos, então em tese você pode até criar problemas pra pessoa, de repente o avatar tá com outro avatar que não é seu namorado. Nossa, é bem complicado, então... é mesmo a segunda vida, né? Então, mas veja bem, segunda vida para alguns, para outros não. No meu caso, no caso do meu usuário, nós não utilizamos Second Life especificamente com o objetivo de criar uma vida paralela ou de, né? Nós utilizamos simplesmente para produzir animação virtual. Ótimo. E você já participou, pensa em participar de algum festival de machinima? Olha, penso em participar, mas ao mesmo tempo, o meu usuário, ele já escreveu um vídeo no festival inglês, né, na Londres Virtual, né? Promovido pela Londres Virtual. Mas assim, na verdade as ideias do meu usuário não se enquadram muito, pelo menos não tem surgido festivais promovendo, por exemplo, seriados, né? A ideia do meu usuário é de fazer um seriado. E não sei exatamente como que um seriado poderia se enquadrar num festival, né? Eu acho que é mais fácil que ele se enquadre em outra categoria, não sei, talvez o objetivo seja conquistar popularidade no YouTube, né, com o seriado, e a partir disso talvez chamar a atenção de alguma produtora, não sei. Num dos seus trabalhos, eu estava lendo o blog seu, o Anima Session, acho, e você explica esse tipo de filme, o machinima, como performance virtual, né? Você diz que o termo machinima já é meio ultrapassado. Eu nunca tinha ouvido falar no termo de performance virtual. Como você gostaria de expor sua visão pessoal com relação à performance virtual? O que é performance virtual? O que é machinima para você? Olha, a performance virtual seria uma das modalidades, né? Olha, eu bolei esse conceito antes de conhecer também o conceito de digital puppetry, né? O virtual puppetry. O conceito de virtual puppetry também dá conta disso. Por quê? O que é o virtual puppetry? Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Sim. O virtual puppetry é um marionete virtual. O que é marionetes, né? O sujeito manipula os personagens em tempo real. Sim, são bonecos. São bonecos, né? São avatares, bonecos, né? Bom, tudo que é feito em tempo real é performático, né? Tudo que é feito em tempo real é performático. Então eu diria que hoje, isso que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, que eu estou fazendo, você está gravando, né? Isso daqui é um mix de duas artes. É um mix de virtual filmmaking, né? Que é o cinema virtual, e o virtual puppetry, que é o marionetes virtual. É uma fusão das duas artes. Nesse momento, eu também aqui na minha casa, o meu usuário, ele está gravando e ele também está me movendo. Ele está manipulando aqui todos os meus gestos, meus atos, né? Aliás, deixa eu mostrar para você alguns verbetes na Wikipedia que eu puxei. Claro, pode mostrar. Então vamos na sala de mídia, né? Que é lá embaixo, no outro andar. Acompanhe-me, por favor. Lili, filma aí. Vamos dar um pulinho lá na outra sala. Certo, tô seguindo o Lili. Isso, o Lili tá me filmando aqui. O Lili são os meus olhos também. O Lili é de um planeta onde todos deixa eu olhar pra você que não é legal falar sem olhar. Todos do planeta do Lili, eles filmam, pra onde eles olham, eles filmam, entendeu? É uma propriedade que eles têm lá. Bom, venha comigo aqui.
Vamos lá, Lili. Ah, deixa eu falar outra coisa também. Nossa estação espacial, ela circunda a Terra. Olha a Lua lá atrás, ó. A Lua? Nossa! Opa! O Lili ultrapassou o vidro. O Lili ultrapassou o vidro. O Lili hoje ele tá... Mas olha lá, a Terra. Lá tá a Terra. Tá vendo a Terra? Tô. Então a Terra... Já que eu tô aqui, deixa eu mostrar rapidinho. Depois a gente vai pro outro andar aqui, ó. Pena que a imagem não tá tão boa, sabe? Seria ótimo. Tudo bem. Depois se a minha tiver melhor... É o ruim do... eu vou te falar uma coisa. O meu usuário tá gravando também. Ele vai publicar no YouTube também sem como se diz? Sem edição, né? De repente, né? Assim, como a imagem aqui deve estar melhor do que daí, porque aí tá sendo transmitida pelo Skype, né? Tá recebendo. Então, de repente, se vocês preferirem, vocês podem usar os meus takes, se eles estiverem melhores que os seus, tá? Beleza. Bom, porque é a mesma coisa, né? Deixa eu mostrar aqui o Lili. Ó. Pelo menos o Lili sai pela porta da frente, né? Ó. O Lili vai mostrar a estação espacial de fora, tá? Opa. Olha só a estação espacial de fora. Tá vendo? Ela tá circundando a Terra, né? Então, essa é uma estação espacial retrô, uma estação espacial steampunk. Na estética steampunk que tem a ver, que na verdade é um subgênero da ficção científica, né? Onde as coisas acontecem numa época diferente das que deveriam acontecer. E você mora aí? Sim, eu moro aqui, mas eu dependo do Lili, né, para as coisas funcionarem. Do Lili não, eu dependo do Lili para vocês verem e do Alex para as coisas funcionarem aqui, né? Quando o Alex não acessa esse Second Life é o inferno. Tá certo. Tá bom. Então vamos lá. Bom, vamos lá embaixo, no andar de baixo aqui. Vem, Lili. Eu vou me teleportar, viu? Aqui é possível teleporte. Opa! Ah, legal. Eu queria teleportar também na vida real. O Alex também sempre fala isso. Bom, vamos lá. Vamos nos teleportar. Pro andar. Baixo. Parabéns pra todos nós, mas eu não ia dar parabéns, eu ia dar tchauzinho. Então, beleza. Opa! Lili! Opa, agora sim. Bom, vamos lá. Eu tô antipático, coisa que eu não tô rindo aqui, mas tudo bem. Você fala pros seus... Os seus participantes, né, Bom, vamos lá. Aqui atrás de mim... Isso. Deixa eu enquadrar aqui, deixa eu olhar pro Lili. O Lili hoje tá me aprontando algumas aqui. Lili, isso. Eu esqueci o seu nome. Márcia, não. Adla, desculpa, Adla. tudo bem. Então, atrás de mim, você tá vendo aí, na verdade, a Casa das Máquinas, né? Tá? Então vamos agora onde eu falei que nós iríamos, que é a sala de mídia, a sala de pesquisas, né, de informação. Tá. Então vamos lá, ó, aqui nós temos acesso a navegadores, né? Deixa eu olhar pro Lili aqui. Aqui nós temos acesso a navegadores, né? Então, eu selecionei 3 verbetes para mostrar para vocês, né? O primeiro deles você já conhece muito bem, que é o Machinima, né? Então, o Machinima na Wikipedia, né? Machinima da Wikipedia, vocês já devem ter estudado por aqui, tudo, né? Então, aqui ele fala num dado momento aqui ele fala do Virtual Filmmaking, né? Depois de contar a história do Machinima, etc. O termo tem a ver com mistura de machine com anima, né? E tem outras versões também, né? Isso. Ó, você pode chamar de machinimators e machinimistas, né? Mas eu não sei como é que se pronuncia em inglês, né? Eu já vi gente tentando aportuguesar. Onde você tá, Lili? Eu já vi gente tentando aportuguesar pra maquinima. Né? Maquinima, não curto muito. Maquinima, né? Que seria máquina em português, etc. Bom, aqui já tem uma subclassificação do Machinima, né? Que é o Machinima Virtual Filmmaking, né?
que eu acho mais apropriado, porque machinima é muito amplo e tem muita polêmica, sabe? Por exemplo, tem na Disneylândia tem um show, deixa eu olhar pra você aqui. Na Disneylândia tem um show da tartaruga, a tartaruga lá do Procurando Nemo, né? Que é uma animação aí que fez sucesso, etc. E aquilo lá, na verdade, é virtual puppetry, né? Sim. Tem um marionetista virtual por trás, etc. Mas eu coloquei, e pra mim era machinima. Porque era feito na máquina, né? Mas assim, acontece que são máquinas super potentes, são computadores potentes, etc. Uhum. E eu coloquei esse, e aqui no verbete machinima, que a gente acabou de ver, tinha também, depois eles tiraram. Tinha lá como exemplo de machinima, né? O show da Disneyland. Mas aí eu coloquei para um português que trabalha com machinima também, que dá conferências, etc. Esqueci o nome dele agora. E ele disse categoricamente que aquilo lá não é machinima, né? Porque para ser machinima teria que ser com PCs domésticos, né? Mas aí para mim é uma delimitação muito frágil essa, né? Então eu prefiro chamar de cinema virtual e ponto final, né? Eu acho que virtual filmmaking é uma definição melhor por várias razões, né? Bom, aqui, vamos lá, a Lili, me acompanha, Lili. Bom, aqui, como vocês podem ver, ó, agora eu tô olhando pra cima. Pra olhar pra cima, o meu usuário, ele tem que movimentar o mouse convencional, né? Porque eu olho para onde o ponteiro do mouse mostra, né? Uhum. Bom, aqui você tem o conceito de digital puppetry, né? Eu vou aproximar porque a imagem você falou que tá ruim aí e tudo. Digital puppetry. E ele diz que aqui o verbete coloca que é possível também, que muitos chamam de virtual puppetry, não digital puppetry, né? Tem aqui, não tô achando agora, mas ó, digital puppetry é também conhecido como virtual, né? Virtual puppetry. Bom, então, basicamente você me perguntou o que eu acho dos machinima, etc. Eu acho que o grande lance é você fundir essas duas artes, você fundir o virtual puppetry com o virtual filmmaking, porque com isso você consegue coisas que a animação convencional não consegue. Se você ficar só na esfera do virtual filmmaking, você sai perdendo para as outras formas tradicionais de animação, por mais que seja barato o machinima, o machinima tem muitas limitações, né? Sim, bastante. Né? Tem coisas básicas que você não consegue fazer direito, sentar numa cadeira, levantar, etc. Isso. Né? Agora, se você unir com o virtual puppetry, então aí você faz miséria, né? Como, por exemplo, fazer um teatro ao vivo. Imagina, o machinima é a única forma de animação que existe que pode ser transmitida ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, que eu saiba, né? Muito legal isso aí, gostei bastante. E, Aleph, como você percebe o machinima aí em São Paulo? Porque, assim, eu vejo o machinima aqui no Brasil que ainda é pouco divulgado. Na verdade, quando você fala de machinima para as pessoas, ou elas não sabem o que é porque desconhecem o termo, ou associam ao canal machinima do YouTube. E aí em São Paulo, como é que você percebe isso aí? As pessoas conhecem mais? Dá no mesmo? Olha, se eu te disser que eu não tenho a menor ideia, porque é o seguinte, na verdade, eu e o meu usuário, nós estamos imersos aqui no mundo virtual de Second Life, né? Meu usuário não mora na capital, ele é da capital, mas ele mora no litoral. Uhum. E na verdade a nossa relação é mais intensa com machinimators, né? Machinimistas aí ao redor do mundo do que propriamente numa outra região, né? Uhum. Não há nenhum vínculo aqui nosso com o que se faz aqui em São Paulo, não há nenhuma... na verdade nós estamos libertos de qualquer barreira geográfica, né? Via internet você tá mesmo. Estamos libertos totalmente. E como o meu usuário não vem da área das exatas, né? O meu usuário, ele é educador, ele fez pedagogia. Uhum. Ele não... Se ele tivesse vindo, tivesse feito talvez alguma área das exatas, talvez, quem sabe, né? Mas assim, não na verdade, nenhum dos amigos do Alex
mexe com machinima e a grande maioria não sabe nem o que significa isso. Então, amigos reais, né? Aham. Então, na verdade, eu e ele, na verdade, temos amigos virtuais aqui no mundo inteiro. Amigos ingleses, portugueses, americanos. Já filmei, ele já filmou e eu filmei junto com pelo menos... olha, temos aí uns 10 amigos aí, americanos, ingleses, né? Então, isso inclusive forçou que o meu usuário melhorasse um pouquinho o seu inglês, que continua sendo muito ruim, né? Então, então, continua sendo muito ruim, mas ele melhorou na marra aqui, porque se não falar inglês aqui, se não digitar inglês, pelo menos não faz nada em Second Life, É verdade. né? Então, eu só posso responder que a gente não tem a menor ideia de como é que anda o machinima em São Paulo. Beleza, obrigado. Bom, para finalizar, qual a sua recomendação para quem quer começar a produção de machinima hoje? Bom, depende do que a pessoa quer, né? Se ela também quiser enveredar pelo virtual puppet, né? Pelo marionetes virtual, eu não conheço outro programa. E se ela quiser também uma gama bastante diversificada de possibilidades, né? Eu não conheço nenhum outro programa que compita com o Second Life, então eu continuo sugerindo Second Life. Apesar de Second Life ter deixado de ser moda, né? Eu interpreto aquilo que aconteceu uns 4 anos atrás como uma bolha. A própria internet, ela teve bolhas, né? Sim. Então, hoje, em Second Life, você tem duas categorias, basicamente. Você tem o pessoal interessado em Second Life como uma rede social em 3D, né? Que se diverte, que usa como uma segunda vida realmente. Mas você tem um pessoal interessado em high-tech, né? Em alta tecnologia, interessado em arte também, né? Então, depende do que a pessoa... Pelo que você falou, né? Se a pessoa quer fazer machinima, ela deve estar interessada em arte, né? Sim. Então, em Second Life, você pode interagir com o pessoal que tem os mesmos interesses que os seus. É bom você ir treinando inglês aí. Então, eu sugiro Second Life, com certeza, né? Eu acho que essa é a minha sugestão. E eu diria que uma possibilidade para você iniciar com machinima são os videoclips, os music videos, né? Você faz bastante uma music possibilidade. video. Eu comecei fazendo music videos, eu adoro videoclipes, né? Videoclipes em um take só e videoclipes editados, né? Uma coisa interessante é isso, para um iniciante, o iniciante pode começar fazendo videoclipes com um take só, que se ele pegar o ângulo certo, se ele pegar o cenário certo, se ele acertar, né, quer dizer, na mão, ele pode fazer um videoclipe muito legal, o videoclipe dele tem muitas visitações mesmo, né? Verdade. Com um take só, acreditem, como aquele que eu mostrei pra você, tem vários outros com um take só. Vários outros que conseguiram bastante visitação no YouTube. Legal, depois vou dar mais uma olhadinha lá. Bom, Aleph Newman, muito obrigada mais uma vez por nos dar essa oportunidade de entrevista e continue produzindo muitos machimas, tá? Opa! Palmas pra nós, olha. É só batendo palma que eu sorrio, ó. Agora nem assim. Espera só um pouquinho, não é possível. Eu dei toda essa entrevista assim, um sorrisinho só, pelo menos assim. Tá bom, palmas pra nós, palmas pra vocês aí, pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Ah, tá, agora sim. Bye, muito obrigado pela entrevista. Tchau. Espero que o pessoal curta e obtenha algumas informações importantes. Com certeza, bye, bye. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Tchau e uma boa noite. Obrigado a você, obrigado a você, obrigado a você. Bye, bye. Bye. Thank you.